Salve, amigos do canal Detetive Vascaínos, uma ótima noite a todos. Está começando agora mais um Giro no Ar e óbvio que a maior parte dessa edição de hoje vai ter como destaque a coletiva do presidente Pedrinho, que decidiu quebrar o silêncio em meio à atmosfera quente que vive o clube, com eliminações, vexames consecutivos, rendimentos de time que luta contra rebaixamento e muito mais. Uma coletiva que para muitos realmente não acrescentou nada e para outros confirmou a dura realidade que vive o Vasco para a sequência da temporada. Bora opinar sobre o que o Pedrinho falou e, claro, pensar os pontos mais importantes que ele abordou nesta coletiva. Além disso, vamos falar do mercado do Vasco. O executivo Admar Lopes está em silêncio, mas vem trabalhando aí nos bastidores, buscando novos nomes para tentar aí dar opções ao Fernando Diniz. E um deles, ao que parece, a coisa avançou nas últimas horas. Isso e muito mais eu vou trazer agora em detalhes para vocês. Então, larga o dedo no like, compartilhe o conteúdo, se inscreva no canal Detetive Vascaínos e me ajude a aumentar o alcance na plataforma. Bom, foram mais de 2 horas de coletivo. Após um longo silêncio, o presidente Pedrinho decidiu falar. Usou o espaço para falar mesmo. Falou, mas para quem esperava novidades, ficou um pouco frustrado. As expectativas eram imensas por alguma solução, alguma saída, alguma palavra de conforto para um ano mais tranquilo, mas o que ficou evidenciado na coletiva de hoje foi uma realidade nua e crua do Vasco. Uma coletiva que realmente teve muitas justificativas para algumas tomadas de decisão do Vasco, tanto internamente como no mercado, mas que soou para muitos como uma defesa. No mais, a mesma constatação de sempre. Clube quebrado, austeridade máxima e reestruturação a longo prazo, sem promessas mirabolantes ou que ponham em risco as finanças do Vasco. Aliás, sobre promessas, depois do Pedrinho ter apontado o Vasco como um elenco top 8 do Brasil, ele preferiu não garantir a permanência do clube na Série A e outras metas para a temporada. Ele foi bem direto ao afirmar que não vai garantir que o Vasco não vai cair, que vai para a Sul-Americana, para a Libertadores ou que vai terminar entre os 8. O que ele deu como garantia foi que tudo será feito com muito trabalho, baseado no que o Diniz faz no dia a dia com seus jogadores. Em relação a alguns temas polêmicos, defendeu o trabalho do amigo Felipe, perguntado sobre quais eram os critérios para que o Felipe seja aí efetivado como diretor técnico do Vasco, mesmo depois da reformulação do departamento de futebol. Ele respondeu que o Felipe é capacitado para a função e disse que é sempre julgado pela avaliação técnica dos atletas e que está lá não pela amizade, mas pela sua capacidade profissional. Pedrinho até reconheceu que Felipe Maestro foi infeliz naquela resposta que deu sobre o zagueiro Capasso, mas voltou a sair em defesa do dirigente que assumiu o Vasco de forma interina em 2 oportunidades sob a sua gestão. Ele fez questão de enaltecer também as escolhas do Felipe, revelou que as indicações do Nuno Moreira, do Tietê e do Lucas Freitas foram do próprio Felipe e que ele traz os nomes para debate que posteriormente são avaliados de maneira criteriosa. Sobre a situação de um novo investidor, nenhuma novidade. Há conversas paralelas, mas nenhuma proposta feita, nada de novo, apenas que usa a operação de compra e venda está a cargo aí de uma empresa que foi contratada para gerenciar esta questão. Teve tempo também para falar de reeleição. Diz que no momento não está pensando nisso e que mais à frente vai avaliar tal possibilidade. Visivelmente incomodado com algumas perguntas ou questões sobre o Vasco, o Pedrinho também foi sabatinado sobre a possibilidade de pedir o boné. Ele não descartou aí entregar o cargo de presidente do Vasco, de renunciar. Porém, afirmou que se tiver 100% de certeza de que a torcida defende a interrupção do seu mandato, ele deixaria esse posto. Em relação ao processo de contratações, que foi amplamente criticado, aí, ele preferiu se defender. Disse que vai acertar e vai errar nesse processo, que os jogadores que ainda não performaram, não quer dizer que não tenham capacidade para performar mais adiante. E é nesse ponto que eu vou começar a colocar o depoimento do Pedrinho. Ele falou um bom tempo sobre a situação de reforço e explicou, a atuação do Vasco no mercado em meio a tantas críticas. Ele deixou bem claro novamente que o clube está sem dinheiro, que não haverá contratações de primeira prateleira e que nunca prometeu trazer jogador de alto nível. Então vamos ouvir aí um pouco o que o Pedrinho
disse sobre esse tema, já que hoje é um tema de vital importância para o vascaíno, que se apega nessa janela para tentar salvar a temporada. Nos momentos ruins, obviamente, os exemplos das contratações, eles vão ser dos atletas que, por algum motivo, ainda não performaram, mas tem contratações que elas performaram, né? Então, assim, Felipe Coutinho é uma contratação que pra gente nos dá muito orgulho por tudo, o Nuno performando bem, o Lucas Freitas que chegou muito bem, depois teve um pouquinho de dificuldade e retoma o futebol, ainda se valorizou por isso. O Tietê, que é um jogador que veio de graça e está desempenhando muito bem. Então, assim, a gente vai acertar e vai errar. E os jogadores que por acaso ainda não performaram, eles não quer dizer que eles não tenham capacidade para performar. Cada vez mais nas janelas a gente tenta ser mais assertivo. É difícil você sem investimento e ver os rivais com muito investimento, então uma cobrança, obviamente, ela aumenta por isso. Deixando claro também que em nenhum momento nas janelas eu falei que contrataria qualquer nível de jogador Real Madrid. Nunca prometi isso para ninguém. A minha promessa aqui foi sempre honrar os compromissos, por mais que isso seja muito doído para o torcedor. Eu gostaria de estar falando aqui de diversas contratações, mas as pessoas têm dificuldade de encarar a realidade. A realidade é dura, ainda mais quando os rivais, principalmente aqui do Rio de Janeiro, conseguem em algum momento se reestruturarem, passaram algum período de dificuldade se reestruturando, e nesse período de dificuldade dos adversários que eles estavam se reestruturando, a gente ainda estava aprofundando ainda mais em dívida. E muitas pessoas vão interpretar isso como desculpa. Não, eu estou só falando a realidade. Eu só peço que vocês estejam dispostos a realmente refletir e debater com críticas o conteúdo que eu estou passando. E não encarem como desculpa, encarem como realidade. Eu nunca prometi, em nenhuma entrevista, trazer jogador de alto nível. Entrando aqui, vendo o cenário que a gente vai diluir durante essa coletiva, a minha promessa sempre foi de honrar os compromissos. E dentro disso eu trago os jogadores que cabem dentro do orçamento, devido à facilidade do pagamento parcelado e num fluxo que a gente tem oxigênio para honrar. Realmente é o que eu sempre falo, não esperem grandes coisas, amigos. Vão chegar contratações muito mais como apostas, né, do que contratações que logo de cara já haja uma aprovação por parte da torcida. Com muito claro, não só nas palavras do Pedrinho hoje, como na do Fernando Diniz na última coletiva. E cá para nós, não dá para defender esse processo de contratações, né? Porque o Vasco jogou dezenas de milhões de reais pelo ralo, com algumas aquisições, que logo de cara a gente percebia que não daria certo. É só ver o banco de reservas do Vasco hoje e ver que tem jogador lá que o Vasco pagou muito caro e que amarga a reserva. E está tirando aí possibilidade de boas opções. Enfim, galera, não adianta eu me alongar muito nessa entrevista de hoje, que só escancarou a realidade do Vasco, que segue irreversível, né? Sem mudanças, sem um investidor e sem promessas de um elenco de maior qualidade. Extremamente preocupante esse cenário. Fica aí a sua análise sobre tudo que você viu e ouviu sobre as palavras do Pedrinho, a torcida aí por dias melhores. Então eu espero que vocês comentem no vídeo para a gente poder interagir juntos, mas que realmente está preocupante e desanimador esse cenário, isso tá. Bom, e antes da gente fechar, vamos falar de reforço, né? Em que pese aí o presidente já ter dito que não chegarão peças de primeira prateleira, o Vasco segue trabalhando aí nos bastidores através do executivo Admar Lopes para trazer nomes mais dentro da realidade do clube. As tais apostas do mercado, as tais contratações de risco, como mencionou o Fernando Diniz recentemente. E um dos nomes que tivemos aí uma atualização importante hoje foi do colombiano Andrés Gomes, né, do Rennes da França, informação trazida inicialmente pelos colegas do canal NT Vascaínos. Antes irredutível em emprestar o jogador, o clube francês, ao que parece, começou a mudar o pensamento, né, após uma nova abordagem do executivo Admar Lopes, que tem bons contatos e relacionamentos lá na França.
O Rennes admitiu que aceita tratar sobre o tema do empréstimo, podendo ser com opção de compra ou com obrigação de compra em caso de metas pré-estabelecidas. Isso vem sendo discutido entre as partes, já que o Vasco nesse primeiro momento não tem como dispor aí de um valor muito alto para pagar num único jogador. Eu sigo apurando essa questão aí, né? E qualquer fato novo eu vou atualizar. Mas já adianto que é esperado que até o início dessa próxima semana a situação avance, né? E o colombiano que não vem tendo aí um grande momento lá na França, pinte aí por aqui. Vale destacar também que o Vasco busca reforço em outras posições. Em sinal de alerta por conta da má campanha, né, após a pausa, o clube se viu obrigado a tentar novas cartadas, né? Também pudera, após ser eliminado da Sul-Americana, vai ter uma difícil sequência fora de casa, que começa contra o Internacional no próximo final de semana. O Inter que tá bem, ganhou o jogo ontem contra o Santos. Depois contra o Mirassol, vencendo aí a grande revelação, a grande sensação do Campeonato Brasileiro. E no final do mês ainda tem aquele joguinho lá, em Maceió contra o CSA pela Copa do Brasil. Jogo bem enjoado, né? Então, precisa de jogadores, né? Além do atacante de lado, um zagueiro e um meia são procurados também no mercado. E a maior probabilidade é que venha o mesmo do mercado sul-americano. O Admar vem trabalhando em outras frentes, buscando mapear nomes que estejam livres ou com boas possibilidades de aceitar uma negociação com moldes por empréstimo. Bom, a gente espera que esse processo seja acelerado mesmo, porque não dá mais para esperar tanta demora. São dessas demoras que todo ano o Vasco acaba aí se auto-prejudicando, não é mesmo? Então, meus amigos, comentem isso, tudo que eu disse em relação ao Pedrinho, a essa possível contratação desse jogador lá do Rennes da França e sobre esse cenário aí preocupante. Um grande abraço, amanhã a gente está junto de novo. Até lá!